Oi, pessoal. Hoje a gente tentou fazer live acho que umas 3 vezes e aí não deu muito certo. E eu fiquei com isso no meu coração e eu não sou muito boa de vídeo, mas eu precisava compartilhar essa palavra com vocês porque realmente ficou muito no meu coração. E conforme a gente lia, Deus estava falando ainda mais no meu coração. Então eu espero que faça sentido para vocês. E eu espero que Deus abençoe a vida de vocês. A palavra está em 1 Samuel, e no capítulo 13, a partir do versículo 8, mas a gente vai dar umas voltinhas. A gente vai ir lá pro capítulo 10, e depois vai voltar pro capítulo 13, depois vai pro 15, e a gente vai falar algumas coisinhas aí. Eu espero que Deus fale com vocês. Eu vou ler pra vocês. E então tá falando de Saul aqui. A gente vai falar sobre buscar a face de Deus versus buscar o favor de Deus. Ele esperou 7 dias, né? Saul, o rei, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto, e quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e foi saudá-lo. E aí Samuel perguntou para ele: o que você fez? Aí Saul respondeu: quando eu vi que os soldados estavam se dispersando e você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam se reunindo em Micmas, pensei: agora os filisteus vão me atacar aqui em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Em outras traduções, em inglês, tal, fala: eu não busquei a aprovação, eu não busquei o favor do Senhor. Então eu fui lá e eu me senti obrigado em fazer o holocausto, em oferecer esse holocausto para o Senhor. Aí Samuel fala: cara, você agiu como tolo, porque você desobedeceu o mandamento que o Senhor teu Deus te deu. Se você tivesse obedecido, ele tinha estabelecido seu trono para sempre. Mas agora o seu reinado não vai permanecer, porque ele já buscou um homem segundo o coração dele para ser líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Se a gente voltar um pouquinho lá no capítulo 10, Samuel, ele diz claramente da parte do Senhor para Saul: vai à minha frente até Gilgal, pois eu irei também para oferecer holocausto e sacrifício de comunhão. Eu quem? Samuel, o profeta, aquele que era o responsável de oferecer o sacrifício, ok? Naquela época. Então, aí ele fala assim: vai na minha frente, daqui você tem que esperar 7 dias. Mas, olha bem, você tem que esperar 7 dias até que eu chegue e diga o que você tem que fazer. Resumindo, ele não fez isso. E eu quero ressaltar algumas coisas na fala do Saul. Primeiro, a fala do Saul era de explicação. A primeira coisa foi: eu vou me explicar, porque eu acho que eu tô certo. Ai, olha, eu fiz isso porque eu tava fazendo aquilo, e porque eu vi os soldados se dispersando, e porque eu me senti obrigado. Você não vê nenhum momento ele buscando o Senhor para saber o que o Senhor queria que ele fizesse. Você não vê nenhum momento no texto dizendo que passou o prazo. Às vezes era 11 horas da noite e ainda era o dia 7º, e ele estava apressado. Ou seja, ele não soube esperar. Ele buscou a aprovação do Senhor, ele buscou o favor de Deus em vez de buscar obedecê-lo. Ele não obedeceu o que Deus tinha falado à risca, entendeu? E ele começou a se explicar porque ele ficou com medo, mesmo já tendo a vitória. Uma coisa que ficou muito clara para mim nesse texto, que Deus falou muito comigo durante a 3ª vez que a gente tentou fazer live, foi que não adianta a gente ter unção, não adianta a gente ter uma palavra, se a gente não tem identidade no Senhor. Porque a nossa identidade de filho vai fazer com que nós não busquemos a aprovação somente, não somente o favor do Senhor, mas que a gente busque a face dele para ser segundo o coração dele. E é isso, é esse o ponto aqui. O que diferencia Saul de Davi é que Davi, por mais que ele pecou, e por mais que ele fez um monte de coisa nada a ver, ele se voltava ao Senhor com arrependimento verdadeiro e ele mudava, ele era transformado.
ele tinha tanto amor e zelo pela presença de Deus, pela comunhão que ele tinha com Deus, a intimidade que foi oferecida para ele. Ele tinha isso tanto como privilégio, que ele não se deixava buscar menos a face de Deus, se arrepender menos do que ele devia. Ele era tão intencional sobre o arrependimento do pecado dele, sobre o restaurar da comunhão dele com Deus, sobre a gravidade do pecado dele. Ele era severo com o pecado, que isso se tornou dele um homem segundo o coração de Deus. E dá pra ver na fala da pessoa. Ah, tá, mas todo mundo fica com dó de Saul. Ele tentou, gente, ele tentou. Deus estava mal naquela época, ele era um Deus diferente, não era. Deus, ele sempre quis ser obedecido no sentido de intimidade. Se você não consegue confiar em mim, como que eu posso ter comunhão com você? É a mesma coisa com a gente. Quando a gente tem um relacionamento com uma pessoa, a gente deseja confiança. É algo natural. E a gente vê isso mais pra frente, em 1 Samuel 15. Lá em 1 Samuel 15 tá falando assim, que o Samuel deu de novo uma palavra do Senhor para Saul. Ele falou, olha, você vai lá e você vai exterminar os amalequitas e você não vai poupar nada, nem ninguém. Olha lá, ele fala lá, não poupe nada, nem ninguém. Não, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Não poupe nada. Por quê? Porque aquele povo era um povo muito, muito mal de coração. Eles não iam mudar, eles não estavam a fim de mudar. Eles literalmente sacrificavam as crianças deles. Eles literalmente... A gente tem que ir mais a fundo, não quero me ater a isso. Mas eles eram um povo muito ruim, muito ruim. E naquela época a gente não tinha graça, a justificação pelo sangue de Cristo. Então Deus, ele tinha que proteger o povo que estava segundo o coração dele de alguma maneira. E aí, cara, olha o que acontece. Ele vai lá e ele mata todo mundo, mas ele deixa o rei Agag vivo. E aí, ele não só deixou o rei vivo, ele capturou esse rei e ele pegou o melhor das ovelhas e do boi. Você pode ler aí o capítulo 15 inteiro. E aí, ele vai lá e poupa tudo aquilo que ele acha bom. E o que é inútil, ele deixa pra lá. Aí, olha lá. O Senhor falou para Samuel, Samuel, de novo, olha aí o que ele tá fazendo. Eu me arrependo de ter escolhido ele como rei. Como que isso acontece? Por quê, gente? Porque Deus não impõe nada para ninguém. Ele ungiu, ele deu a unção, ele deu a autoridade, ele deu o bem. Ele nos dá a unção, ele nos dá os dons, ele nos dá a presença. E como a gente carrega aquilo vai determinar muita coisa. Vai determinar através da nossa comunhão, da nossa confiança, do nosso desejo em agradar ao Senhor, porque tanto Ele nos deu, porque Ele nos amou primeiro, transpondo para os dias de hoje. E aí Samuel ficou bem irado e clamou ao Senhor naquela noite. Enquanto Samuel estava lá clamando, sabe o que Saul estava fazendo, gente? Ele estava lá no Monte Carmelo erguendo um monumento em sua própria honra. Então ele já estava ensoberbecido, ele já estava fazendo por si só para falar, olha o que eu fiz, olha como eu sou bom, olha o tamanho do sacrifício que eu posso dar para Deus. E aí quando ele encontrou Samuel, sabe o que ele fala, gente? Samuel, o Senhor te abençoe, eu segui todas as instruções que o Senhor me deu. Ainda mentiu. Samuel falou, então, o que é esse mugido de vaca, de boi? O que é esse balido de ovelha que eu estou escutando? Aí ele falou, os soldados, Samuel, os soldados trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor dos bois, das ovelhas, para sacrificar ao Senhor, teu Deus, o teu Deus. Ou seja, ele já estava tão ensoberbecido, já estava tão cheio de si, que ele nem falou o Senhor, o meu Deus. Eu não quero sacrificar para o Senhor, o meu Deus, eu queria sacrificar para o Senhor, o teu Deus, Samuel. Então, na fala dele, a gente já vê, são essas coisas sutis que a gente nota. Por isso que a gente tem que estar atento, tem que estar no Senhor. Samuel repreendeu ele, falou, fique quieto. Eu direi o que o Senhor me falou essa noite. Aí Saul falou, tá bom, fala.
Samuel falou, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? Embora você se achasse pequeno, o Senhor te ungiu como rei sobre Israel e enviou você numa missão, ordenando, vai e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, e guerreie contra eles até que você tenha eliminado eles. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Aí de novo Saul vai se explicar. Mas eu obedeci ao Senhor, eu cumpri a missão que o Senhor me designou, eu trouxe a Gag, o rei dos amalequitas, mas eu exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas, os bois, os despojos, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de que os sacrificassem ao Senhor, seu Deus, o seu Deus, de novo, ele falou, Deus de Samuel, em Gilgal. Gente, olha o que acontece aqui. Samuel responde para ele, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. E aí Deus vai consagrar Davi. É muito forte isso, gente, porque a gente vai ver que na fala de Saul, ele literalmente se colocou acima daquilo. Ele não se via como ninguém, Deus o viu como alguém. E aí quando Deus pede para ele obediência, ele vai lá e faz o que ele determinou em seu coração. Porque no fundo, na fala dele, a boca fala do que se acha o coração. Ele não tinha Deus como seu Deus. Ele queria a unção, mas não queria honrar o dono da unção. Ele queria os dons, queria os bens, queria a autoridade, mas ele não tinha privilégio em honrar a Deus como autoridade, como o todo soberano que ele é. Vamos ler aqui mais alguns versículos. Ele estava buscando somente o favor, somente a aprovação. E filho não precisa ficar buscando a aprovação do pai. Ele sinceramente entende o amor do pai e por ser tanto amado, tanto perdoado, ele ama de volta, ele ama com tudo que ele pode. E a gente vê a diferença em homens de Deus. Moisés, a gente só vê ele buscando a face do Senhor. Olha lá, a gente vê que Moisés só buscou a face. Ele sempre buscou a face do Senhor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando, né, buscando aqueles. Eles buscam por toda a terra aqueles cujo coração são completamente dele, aqueles que estão atentos do seu clamor. Então, por exemplo, lá em Salmos, a gente vê Davi sempre falando de Deus, faça-nos voltar, Senhor, dos exércitos, faça resplandecer o teu rosto sobre nós, Deus tenha misericórdia de nós, faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Davi fala muito sobre buscar a face do Senhor continuamente, buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Davi fala muito sobre Deus, por favor, não esconda de mim o teu rosto, Deus, inclina os teus ouvidos para mim, Deus, me ouve depressa, eu busco ao Senhor incessantemente, dia e noite eu busco a sua face, o meu coração diz ao Senhor, Senhor, a sua face eu buscarei. Então, Davi realmente, ele se volta a Deus. Ele não, quando Deus ele sente que Deus escondeu a sua face dele, ele fala, Senhor, por que esconde a sua face de mim? Por favor, não esconda o teu rosto do teu servo, ouve-me depressa. Ele busca Deus continuamente, ele busca mesmo. E a gente vê que Moisés fez isso, Noé fez isso. Moisés, ele subiu um monte para contemplar a face do Senhor. Ele entendia a santidade de Deus.
Isaías fala, né, sobre a gente realmente, a mão do Senhor, ela não está encolhida, ele deseja que nós busquemos a Ele. Tem muito versículo aqui, eu não sei nem quais que eu falo para vocês. Mas a Bíblia fala em Coríntios que o véu foi rasgado. O véu, ele foi rasgado. E agora nós, com a face descoberta, podemos contemplar, entrar com confiança, contemplar o Santo dos Santos. A gente realmente precisa entender isso. Quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ora, o Senhor é o Espírito, onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Todos nós, que com a face descoberta contemplamos, refletimos, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com uma glória cada vez maior. Se nós buscamos, era isso que eu queria chegar, se nós buscamos somente o favor, somente as mãos do Senhor, como nós podemos nos tornar mais como Ele é, como nós podemos ser transformados, se a gente só busca aquilo que Ele pode nos dar. Aí quando Ele não dá, a gente fica chateadinho. Aí quando Ele não abençoa do jeito que a gente queria, aí a gente acha que Ele não abençoou, a gente fica chateadinho, a gente se vira, a gente se volta a nós mesmos, ou fica chateado e se volta as costas para Deus. Quando Deus não faz no tempo que a gente queria, mas Ele sempre cumpre o que Ele fala. Não disse que era o 8º dia. Aí, tá lá, 11h58 da noite. E aí, a gente não consegue esperar. Mas, automaticamente, depois que Saul pecou, fazendo aquele sacrifício, Samuel chegou. Ele estava chegando. Deus, Ele não quer sacrifício, mas o que Ele quer é a nossa obediência. Se Noé não obedecesse exatamente o que Deus tinha falado, aquela arca não estava pronta. Será que o que Deus está nos mandando fazer hoje não é porque a gente não vê que a gente não pode fazer, que a gente não tem que fazer? Porque será que aquilo que Ele nos está mandando fazer hoje não vai servir para aquilo que está ali, logo ali, a gente não consegue ver? Nós não somos Deus. Deus, Ele é amor, Ele é graça, Ele é misericórdia. Deus, Ele é justo, mas Ele também é santo. E a nossa geração está pecando em não entender arrependimento sincero, obediência indubitável, sem questionamento. Tá todo mundo discutindo em mídia social, tá todo mundo tão acostumado a se explicar, a falar demais que ninguém tem ouvidos para ouvir e paciência para sentar e esperar. Deus, Ele não vê como nós vemos. Deus não vê como vê o homem. Os planos dele são mais altos porque Ele vê daqui, Ele não vê linear. Por que é tão difícil? Eu questiono a minha alma, por que é tão difícil para você confiar no Senhor? Mas espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Eu tenho que buscar a sua face continuamente, porque quando eu busco a face do Senhor, eu olho para Ele e eu me transformo, sou transformado pela glória de quem Ele é. Tudo aquilo que nós contemplamos, nós nos tornamos. Se eu contemplo ídolos feitos por mãos de homens, ídolos surdos, mudos e cegos, eu vou me tornar surda, muda e cega. Se eu contemplo o meu próprio corpo, eu vou me tornar fútil. Se eu contemplo tudo aquilo que eu contemplo, se eu contemplo o meu orgulho, a minha arrogância, eu não vou ver mais nada na minha frente e não adianta, eu não vou conseguir amar o próximo. Não adianta. 99% de obediência e 1% de desobediência não é obediência. At all. Não é. Absolutamente não. Assim como 99% de água potável e 1%, uma gota de água do vaso sanitário, você não beberia, porque aquela água não é pura. Deus, Ele é 100% santo. E a gente precisa entender a santidade de Deus. Espero que Deus fale com você. Eu espero que eu tenha comunicado aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Que nós tenhamos mais prazer em ter um coração voltado a Deus. Um coração que pergunta 20 vezes, 25 vezes se for necessário. Um coração que espera até o último segundo.
e falou: Senhor, é o meu Deus. Eu vou buscar a sua face continuamente. Somente a tua face eu buscarei, e eu vou dizer isso para minha alma, porque às vezes a minha alma não quer. E é isso, eu acho que é o que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero e oro para que nós sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus, começando por mim. Deus abençoe vocês.